Louvado seja o Senhor, amém? Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Incline em sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, a Ti nessa noite. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para adorar o Teu nome, para glorificar ao Senhor, Pai. E nós sabemos, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos ouvir a Tua palavra, Deus, e que não seja a minha palavra, mas a Tua palavra falando aqui hoje, Pai. E eu quero te pedir, Pai, algo especial nessa noite. Eu quero te pedir que aconteça cura no nosso meio, Senhor. Libertações, renovações, transformações de vida, Pai. E que aconteça salvação no nosso meio nessa noite, Pai. Para louvor e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus. Se você puder abrir a palavra do Senhor aí em Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Josué, capítulo 1. Do versículo 1 ao 9. Aleluia. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Palavra de Deus maravilhosa. Graças ao Senhor que nós temos esse privilégio, né? Porque eu e você, nós temos um privilégio enorme. Privilégio de nós termos a palavra do Senhor. E mais do que isso, podermos cumprir as verdadeiras Escrituras. E hoje eu quero trazer um tema aqui,
que é tempo de avançar. Irmãos, Deus não faz nada por acaso. Deus planeja tudo. Mesmo que a gente não planeje, Ele faz acontecer. Hoje é o 5º domingo do mês de março. Se você pensar um pouco, foram 5 domingos. E está aí o tema, né? É tempo de avançar. E foram dias de palavra, foram domingos após domingo, foram dias que o Senhor manifestou a sua palavra aqui no nosso meio. No primeiro domingo, irmãos, se você se lembra, foi o pastor Mateus. E aí, trouxe um ensinamento grande para nós aqui. Quem se lembra do ensinamento? Foram sobre... Alguém pode me lembrar? Oi? Contribuição. Isso aí. Contribuir com o evangelho, né? Contribuir com a obra missionária. Tá certo? Depois, no outro domingo, foi o pastor Arnoldo. Alguém lembra do que ele pregou? Não? Lembram ou não? Vigia quem entra no seu barco. Lembra disso? Depois, no outro domingo, fui eu. Alguém lembra? Fala, Alex. Aumenta as suas tendas. Mandou o quê? Mandou a gente preparar espaço. Certo ou não? Depois, no domingo passado, o pastor Marcos. Está mais fresco na memória, hein? Alguém se lembra? Lembra do passado? Te deu força de romper o que é o passado, tá certo? Sim. Mas hoje, e aí pensando em tudo isso que foi falado, orando ao Senhor, o Senhor diz para mim assim: não adianta nada você viver tudo isso e continuar parado. Hoje é dia da gente avançar, irmãos. Da gente pensar para frente. Pensar no alvo. Pensar no alvo que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tem gente, irmãos, que já largou o passado. Tem gente que até já pode até ter alargado suas tendas, né? Mas não abraçou algo para frente. Não está avançando. Tem gente que já se libertou, mas ainda não se posicionou. E hoje, irmãos, é noite de avanço. É noite da gente avançar segundo a palavra do Senhor. É noite da gente pensar no avanço da tua vida, no avanço da tua família, no avanço das coisas que você colocou diante do Senhor e no avanço da nossa igreja. E o texto de Josué, no capítulo 1, ele não começa com a vitória, ele começa com o luto. No verso de número 2 diz assim: Moisés, servo do Senhor, é morto. Começa desse jeito, esses momentos aqui. Agora, interessante, irmãos, é que Deus não interrompe os planos. Quando os ciclos humanos, eles se encerram, os planos continuam. Moisés morreu, mas a promessa não morreu. Moisés morreu, mas o propósito não morre. A aliança que Deus fez com o povo continua. Porque o reino de Deus não está sustentado em homens,
e sim no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito evidente quando nós vimos na palavra do Senhor. E Josué, irmãos, veja a situação. Como eu sempre falo aqui, eu gosto muito da gente olhar para o texto, meditar no texto. E eu queria que vocês pensassem comigo 3 realidades que Josué estava vivendo aqui. Moisés é morto, mas Josué vive uma realidade de um passado glorioso de Moisés. Glorioso, onde Deus faz milagres, onde prodígios acontecem. Essa era a cena. E agora ele está no presente. Josué no presente, ele tem o quê? Que liderar o povo. Mas eu queria que você pensasse comigo, cerca de 2 milhões de pessoas. Será que estava fácil para ele? Será que estava tranquilo? Moisés está morto e agora ele tem que liderar o povo. E mais ainda, tem uma outra realidade. Que existe uma promessa de futuro, que é a terra prometida. E é exatamente nesse momento que Deus fala para Josué: levanta-te e passa este Jordão. Observe, irmãos, que Deus não manda Josué parar. Deus não manda Josué falar assim: ó, fica tranquilo, fica sossegado no teu canto aí. Deus não manda Josué estudar o cenário. Deus não manda Josué fazer nada além de se mover. Ele diz: levanta-te. É como um homem que recebe uma escritura de uma grande terra, mas ele decide não sair de casa. Ele é o dono daquela terra, ele tem a posse daquela terra, mas é como se ele não tivesse a posse, porque ele tem direito, mas não tem experiência. Assim é o crente, irmãos, que conhece a promessa, mas não avança. Assim é o crente que vê os milagres acontecerem ao redor, mas nada acontece sobre a vida dele. Ele vê as maravilhas do Senhor, e as maravilhas estão ao lado, mas ele não participa, porque ele não avança. Ele não consegue seguir em frente. A terra prometida era algo que o Senhor prometeu para eles. E é algo, irmãos, que o Senhor tem prometido para nós. Um dia, aleluia, nós iremos morar com o Senhor, aleluia, eternamente, irmãos. Agora a pergunta é: você tem avançado para isso? Deus promete, irmãos. Deus, Ele garante. Deus, Ele acompanha. Mas é eu e você que precisamos avançar rumo à terra prometida. A promessa é do Senhor, mas o movimento é seu. É você que precisa se mover, é você que precisa sair da inércia, é você que precisa ser crente verdadeiro na palavra do Senhor. É você que precisa tomar a decisão de largar o pecado e cumprir a vontade do Senhor. É você, a decisão é sua.
A decisão não é do teu amigo, do teu parente. A decisão também não é do teu esposo, da tua esposa. Não, a decisão é sua. É você quem precisa tomar a decisão. Rumo à terra prometida. E precisamos, irmãos, a cada dia, estar atentos à voz de Deus. Por isso é tempo de avançar. E o Jordão, irmãos, aonde Deus manda ele avançar, o Jordão aqui, está lá no capítulo de número 3, estava cheio. Era algo naturalmente para o homem impossível de atravessar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos ensina algo extraordinário. Deus não espera circunstâncias favoráveis para cumprir o propósito dEle. Não! Deus vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Quer as circunstâncias estejam favoráveis ou não. Porque o nosso Deus é isso. Nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus extraordinário. Aleluia! Ele cria o caminho, irmãos, aonde não existe. Você está olhando para frente, não existe um caminho, não existe uma solução. Mas Deus está dizendo para você, avança, aleluia, glória a Deus. Avança, porque você vai atravessar esse Jordão. É tempo de você avançar. E Deus mostra algumas coisas, presença. Ele diz assim, assim como fui com Moisés, serei contigo. Dá promessa, irmãos. Todo lugar que pisar, promessa de Deus. Postura, seja forte e corajoso. Porque avançar, irmãos, não estamos falando aqui de algo geográfico. Nós estamos falando de algo espiritual. É algo do Senhor. É algo grande que o Senhor tem para nós. E hoje Deus não está perguntando o que você perdeu. Ele está perguntando para você assim: está pronto para avançar? Está pronto para seguir em frente? Porque é tempo de nós avançarmos na obra do Senhor. E de novo, avançar. Você avançando, fazendo a obra do Senhor. É você avançando, pregando a palavra do Senhor. É você avançando, chamando não crente para vir para a casa do Senhor. É você avançando na tua família, deixando Deus dirigir a tua vida, pedindo orientação para o Senhor, para que o Senhor conduza a tua vida, conduza os teus negócios. E como eu disse, lá no primeiro culto, você aprendeu a liberar. No segundo, você filtrou as influências más. No terceiro, a gente se organizou para crescer. No quarto, você se libertou. Agora hoje, irmãos, é tempo de avançar. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E para isso, se funcionar, aí a direção já veio, irmãos. Falta apenas o seu movimento. A direção já aconteceu. O que falta é o movimento. E o texto diz: levanta-te agora. O
texto é claro, irmãos. É para Josué levantar. É para ele ir à frente. O texto não dá outra ordem a não ser avanço. Deus foi direto para ele. Há momentos em que Deus fala. Há momentos em que Deus diz para você, espera. Há momentos que Deus diz, você precisa organizar isso. Há momentos em que Deus vai dizer para você, aquieta o teu coração. Mas há momentos que Deus diz assim, pode avançar. Pode avançar. Comece a avançar, porque a palavra já foi liberada. E foi isso que aconteceu com Josué. A promessa deles já existia, irmãos. Desde Abraão. O destino já estava definido. Eles já tinham uma definição do destino. A terra já estava preparada. Mas havia um detalhe decisivo. Josué estava parado. E levantar aqui não é apenas um movimento físico, irmãos. Aqui carrega uma ideia de propósito, de assumir uma posição. É algo espiritual. Deus diz para Josué assim, chega de transição. Agora é posicionamento. Chega de transição, agora é a hora de se levantar. É como alguém que recebe uma ligação de uma porta de emprego, estava buscando essa porta, por vários meses buscou essa porta, e a ligação chega, e é uma grande oportunidade de trabalho, a porta ela está aberta, o salário já está tudo certo, o cargo está definido, mas essa pessoa não sai de casa. A oportunidade, irmãos, ela é real. O trabalho está lá. A porta existe. O chamado ele foi feito. Mas essa pessoa se prostra. E não se levanta. E não vai. É desse jeito. E quantas pessoas, crentes, que já receberam a palavra, que já receberam a promessa de Deus, quantos já tiveram a confirmação do Senhor? Deus já confirmou, e estão esperando. Estão esperando sentir algo diferente. Eu quero sentir algo do Senhor. Você não vai sentir, irmão. Literalmente você não vai sentir. A promessa já foi dada. Tem gente que fala assim, não sei se eu vou pregar para aquela pessoa. Vou esperar uma resposta de Deus. Irmão, pregar para aquela pessoa, você não tem que esperar resposta nenhuma, você tem que avançar, você tem que se levantar e ir. Só vai. E deixa o Espírito Santo de Deus agir naquela pessoa. Alguns estão parados, esperando o medo passar. Não, mas sabe que eu tenho medo. Medo não vai passar, irmãos. A palavra para você, avança. Outros estão esperando o cenário melhorar. Deixa melhorar as coisas. Avançar. Deus, Ele espera, irmãos, uma reação. Tem palavra liberada quando você avança. O milagre não começa quando Deus fala.
começa quando você obedece. É assim que acontece o milagre. E ficar parado depois de uma ordem que o Senhor dá é desobediência, disfarçada, sabe do quê? De prudência. É desobedecer ao Senhor. Quem espera sentir algo para obedecer, nunca verá o sobrenatural, irmãos. Lembram daquele paralítico no tanque de Betesda? Está lá em João, lá no capítulo de número 5. Lembra daquela cena? Jesus não chegou para ele e perguntou sobre a doença. Jesus não chegou e disse assim, ó, o que você tem? Não, ele disse assim, levanta-te, aleluia. E o milagre começou, o movimento começou, a restauração começou, porque Deus faz isso, ativa esse impossível, quando o homem responde a um comando. Aquele homem respondeu ao comando de Jesus Cristo. E o milagre aconteceu. Aleluia. Josué poderia lembrar de Moisés, poderia focar na sua incapacidade, poderia começar a analisar o Jordão, mas Deus diz para ele, levanta-te agora. Não é amanhã, irmãos, não é quando eu melhorar, não é quando eu entender tudo, não vai ser desse jeito, vai ser quando eu obedecer, e ver o meu chamado, e falar assim, eu vou avançar, porque a direção já veio, falta apenas o seu movimento. E como eu disse, talvez tudo já aconteceu. A palavra, a direção, a promessa. E a única coisa que falta para mim e para você é avançar. Deus te chama a isso. Porque tem coisa, irmãos, que Deus faz somente depois, quando você obedece ao chamado e você se movimenta, porque a ordem já foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é tempo de avançar, irmãos. Deus não quer que você viva algo pequeno. Deus tem algo grande para você. Deus tem algo extraordinário para você. Deus tem milagres para a tua vida. Deus tem milagres para a tua família. Esse é o desejo do Senhor. E por que é que ainda está parado? Por que é que ainda está com medo? E aí eu trago aqui, o medo não pode cancelar o chamado. A palavra do Senhor diz, esforça-te e tem bom ânimo. Foi isso que Deus diz para Josué. Deus diz para ele, seja forte e corajoso. Ele estava com medo. O medo não é ausência de fé, irmãos. É parte de um processo humano diante do sobrenatural. E Josué, irmãos, não foi qualquer homem, não. Não foi, não. Servo de Moisés. Irmãos, ele presenciou os milagres no deserto.
Alguém que já tinha visto com os olhos a terra prometida. E mesmo assim, vem o medo. Porque agora, irmãos, não é mais sobre observar. Agora é sobre liderar. O chamado sempre nos leva a um outro nível. Um nível que a nossa capacidade não sustenta. E é por isso que o medo aparece. É por isso que a insegurança surge. Isso é normal. É normal, de repente, em uma situação, você ficar inseguro. Você até ficar com medo. Mas não esqueça de uma coisa. Você é servo do Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele quem cuida, é Ele quem direciona, é Ele quem te chamou. Deus não disse para Josué assim: Josué, não tenha medo, Josué. Deus diz assim: seja forte e corajoso. Ou seja, coragem não é ausência de medo. E aí, irmãos, o que é que está te impedindo? O que é que te impede de cumprir o teu chamado e avançar na obra do Senhor? Hoje é tempo de avançar. Não é tempo de deixar o medo. Ah, não, eu não vou fazer isso porque eu estou inseguro. Não. Você é filho do Deus Altíssimo, que te dá segurança, que faz as coisas acontecerem. Cumpra o teu chamado. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Aquilo que Deus determinou para você fazer, faça. Somente ouça a voz do Senhor. E aqui eu trago uma ilustração. Queria que você pensasse em um prédio pegando fogo. O prédio está em chamas. E o bombeiro, irmãos, o bombeiro ele conhece daquilo, mas ele sente medo. Ele sabe também dos riscos, porque ele aprendeu sobre isso. Ele conhece o perigo daquele prédio em chamas. Mas ele entra mesmo assim. E por que ele entra? Porque o propósito, irmãos, é maior que o medo. O propósito de salvar aquelas vidas é maior do que o medo. E por que é que você está prostrado? Por que é que você está parado? Por que é que você não tem caminhado com o Senhor? Por que é que você já foi usado no passado? Já fez a obra do Senhor e hoje não faz mais? Por que é que você tem um chamado que você enterrou lá atrás e hoje não faz mais nada para o Senhor? E o Senhor está dizendo para você: para com isso, não tenha medo, avança, comece a avançar, deixa o medo de lado, porque o propósito, irmãos, de salvar vidas, tem que ser maior do que tudo nas nossas vidas. Aleluia, não vi nenhum amém. Propósito de salvar vidas, irmãos, precisa estar além de tudo, acima de tudo.
E Deus age. E o medo perde força. Você se move. E a coragem cresce, aleluia. Mas você pode estar pensando assim, mas sabe o que é? Eu ainda não estou preparado. Conversa. Se você está com esse pensamento, isso é conversa fiada. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe os mais preparados. Ele é diferente. Deus, Ele fortalece os escolhidos para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Lembra de Davi? Lá com Golias. Golias era real, irmãos. Um gigante. Homem de guerra. O risco, irmãos, era real. A possibilidade de morte, então, definida. Mas Davi entende algo extraordinário. O tamanho do desafio, irmãos, não define o resultado. O que define o resultado é a presença de Deus, aleluia. E a presença de Deus vai definir o resultado do teu chamado. A presença de Deus vai definir como você vai tocar os teus negócios, como vai ser o seu dia a dia, como vai ser você na tua família, com os teus entes queridos. É a presença de Deus. É verdade que Josué tinha um desafio enorme. Liderar aquele povo difícil. Substituir Moisés. Conduzir, irmãos, aquela nação inteira. O peso era enorme, era grande. Mas Deus não diminui a missão. Mas Deus faz algo extraordinário. Ele aumenta a força. E tem gente dizendo, eu não estou pronto. E Deus está dizendo para você, seja forte. Tem gente dizendo, está muito difícil. E Deus está dizendo, tenha bom ânimo. Eu queria que depois que você chegasse na tua casa, você lesse de novo esses versículos. E você vai ver que Deus diz, seja forte e corajoso. Várias vezes. Porque Deus está dando essa ordem a Josué. O medo não pode bater a porta. Mas quem decide isso tudo é você. O medo não pode determinar ou cancelar algo que Deus já determinou. A insegurança não pode anular o propósito, irmãos. A dúvida não destrói a promessa. Porque quando Deus chama, aleluia, Ele sustenta. Irmãos, não é pela tua força. Não é pelo teu jeito. Não é pela tua roupa. Não é porque você é bonzinho, porque você é aquilo. Não é por nada disso. É porque é Deus que sustenta. O chamado que Deus te deu, Ele vai sustentar. Em nome de Jesus. E aqui, irmãos, a presença de Deus é a nossa garantia. O texto vai dizer assim: como fui com Moisés, serei contigo, aleluia. Depois de dar a ordem,
depois de tudo aquilo, ele trata algo tremendo, que é a presença do Senhor. Porque o reino de Deus é assim, irmãos. É verdade que nós precisamos ter estratégia, sim. É verdade que a gente tem que fazer planos, isso tudo é verdade. Mas o avanço é no poder do Senhor. E Deus não dá um mapa detalhado para Josué. Deus dá uma ordem. E diz assim: a presença. Como fui com Moisés, serei contigo. E Josué entende isso, irmãos. Sabe por que ele entende? Porque ele já tinha visto. Já tinha visto Deus abrir o mar vermelho. Deus sustentando com maná no deserto. Deus descendo em glória. Deus falando com Moisés face a face. Agora Deus diz para Josué assim: olha, como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Aleluia! O instrumento mudou, a geração mudou, o cenário mudou, mas a presença de Deus, ela continua, aleluia! Sabe qual é o problema de muita gente, irmãos? Quer garantia de resultado. A obra de Deus não é desse jeito. O teu chamado não vai ser assim. Não vai. A garantia é o Senhor, é a presença do Senhor. Sabe o que muita gente quer? Controle das situações. Não, irmãos. Você não vai ter controle. Mas você vai ter a presença. Muita gente quer segurança total no cenário. Você não vai ter. É presença. É a presença do Senhor nesse processo. E aí, irmãos, não é sobre chegar, mas é quem caminha com você. A questão toda não é o que você vai fazer. A questão toda é quem vai fazer junto com você. E aqui, a gente pode estender em todas as áreas das nossas vidas. Eu quero avançar no meu trabalho. Glória a Deus. Que bom que você está com esse pensamento. Pergunta para você é: o Senhor Jesus caminha junto com você lá? Se a resposta for não, irmãos, você não vai avançar. Mas é na minha família. A pergunta é: o Senhor Jesus está lá? Para a gente pensar. É no meu chamado. Eu tenho um chamado de fazer isso, aquilo para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumpra o teu chamado. Eu vou te dar maior apoio para isso. O que você precisar. Mas a pergunta é: e o Senhor Jesus? Caminha nisso? A pergunta é para você: as decisões que você tem tomado da tua vida, todas as decisões da tua vida, a pergunta que você precisa fazer
Jesus está nesse negócio? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus estiver caminhando com você, você vai avançar e vai chegar à terra prometida. Mas se você não tiver a presença do Senhor, você não vai avançar. E Moisés entendeu isso. Josué entendeu muito bem isso. Entendeu que a presença dele, como estive com Moisés, serei contigo. Tem muita gente, irmãos, olhando suas limitações, olhando seus erros. Aqui, nós já estamos juntos há vários anos. Quantas vezes eu erro aqui no falar? Sim ou não? Não é verdade, pastor Marcos? Essa voz fina. Sim ou não? Ô, gente, pode falar. Quantas vezes, às vezes, eu falo errado aqui? Quais são as suas limitações? Os seus erros? A sua incapacidade? Mas Deus nunca disse para Josué assim: Josué, olha para você. Não, Ele diz: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Aleluia! A grande garantia de Josué não era, irmãos, a experiência, a habilidade, o preparo, isso tudo ele tinha, tudo bem, beleza. Mas não era sobre isso que Deus estava falando. Era sobre presença. E você pode até não saber todos os passos, mas Deus é contigo, aleluia. Você pode até, irmãos, estar aqui hoje, sentindo que ainda não está pronto. Mas Deus diz para você assim: eu estou com você, e a força do Senhor vem sobre você. Aleluia. Você pode até dizer assim: olha, mas o meu Jordão, na frente, está cheio. Meu Jordão é grande, irmãos. Eu tenho um Jordão enorme para superar. Mas Deus está dizendo para você assim: avança, aleluia. Porque você tem a presença do Senhor. E isso já é tudo para você avançar. E aí, irmãos, como último ponto, não é só começar, é continuar. E a palavra do Senhor vai dizer assim: não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Deus não está falando com alguém aqui que ainda nem começou. Deus fala com alguém que já estava no caminho. E a ordem é clara: não se desvie. Porque o maior problema, irmãos, é parar no meio do caminho. É não cumprir a direção, é não avançar. E o inimigo das nossas almas, ele faz isso. Ele coloca distrações para a gente sair do rumo. E tudo, irmãos, é algo que o inimigo quer fazer, quer te distrair, para que você saia aos poucos
E você vai saindo aos poucos. E quando você percebe, você já foi embora. Já saiu do prumo. É uma concessão ali. Ah, não. Está tudo bem. Não, mas não é bem assim. Sabe o que é? É que eu estou cansado. Sabe o que é? Eu já aprendi bastante. Sabe o que é? Eu não entendo desse jeito. E aí não há mais confronto. Porque o diabo, ele não precisa te parar, irmãos. Se ele conseguir te desviar do foco, pronto, já foi. Estava olhando outro dia um foguete. Quando ele sai, é tudo definido a rota, irmãos. Qualquer errinho de uma coisinha pequenininha, vai chegar lá, não vai no alvo. Eu e você, nós somos assim. E Deus está dizendo para você, volta para o centro da minha vontade. Deus diz para você, volta para o centro da minha vontade. A vontade do Senhor é que você cumpra esse chamado. É que você desenvolva o teu chamado. E que você avance, irmãos. Avance. Porque é tempo da gente avançar. E aí eu já estou terminando. E depois de tudo isso que Deus falou, isso não é só mais uma mensagem, irmãos. Isso é um chamado. E Deus está olhando para mim, e Deus está olhando para você, vem comigo. Deus está olhando para você. E está dizendo assim, chega de ficar parado. Deus está dizendo assim para você, chega de ficar travado. Chega de viver um peso. Chega de ficar olhando para trás. Já passou, irmãos. É tempo da gente avançar. É tempo da gente seguir em frente. Aleluia! É verdade que ninguém sabe o quanto você já chorou. O quanto você já lutou. O quanto você pensou em desistir. E teve dia que quase você parou. Que você não quis mais continuar. Que o medo falou mais alto. Mas que bom, né? Que bom que você está aqui hoje. E isso não é coincidência, irmãos. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. É Deus te chamando para um outro nível. E você ouviu a palavra. Deus mandou levantar. Deus falou sobre o medo, sobre a presença. E que você não pode se desviar. E você não chegou aqui agora para parar. Existe uma promessa, irmãos. E a promessa de Deus está destravando hoje. Hoje é dia de você avançar rumo à terra prometida. Ele está te falando.
aleluia, que vai te usar. Ele está te falando que na hora que você pregar o Evangelho, as pessoas vão se converter. Ele está dizendo para você que a presença dele estará com você, na tua família, nos teus negócios. Então hoje, irmãos, não é dia da gente ficar ouvindo só. É dia de reação, aleluia. É dia de colocar em prática. Não é dia de eu só olhar, não. É dia de posição. É dia de se posicionar na presença do Senhor, aleluia. Eu quero orar com você. Mas antes, eu quero saber se tem alguém no nosso meio que não é crente, que já ouviu da palavra do Senhor, que até tem, às vezes, acompanhado um pouco, mas Deus te chama hoje aqui a avançar, irmãos. E eu quero orar com você que não é crente, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero orar com você, mas para isso eu preciso que você se posicione para avançar. Deus disse para você assim: ó, tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de avançar. Não fique mais parado, não se prostre. Deixa o Espírito Santo de Deus agir através da tua vida. Por isso, levante a sua mão assim. Você que não é crente, só os que não são crentes, irmãos, que querem avançar hoje, que querem tomar uma decisão de avançar na sua vida. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém no nosso meio? Não? Fique de pé então. Vamos ficar de pé. Irmãos, como um ato profético de Deus, a gente falou sobre o avanço. Eu sei que o Espírito Santo de Deus agiu no nosso meio. Amém? Mas eu e você, irmãos, é decisão. Deus te chama a avançar. E para isso, como um ato profético, para você avançar, eu vou te chamar para você vir aqui à frente. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Você que ouviu a palavra do Senhor, você que sentiu no coração que você precisa avançar em algo, seja lá no teu trabalho, seja na tua casa, seja no teu chamado, seja na obra do Senhor, seja no teu ministério, seja onde for, irmãos, aleluia, como um ato profético, vem até aqui à frente. Você vai estar dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero avançar. Eu recebi a palavra do Senhor e eu quero avançar. Eu estou avançando agora. Aleluia. E você vem dizendo: eu vou me levantar. Aleluia. Você vem dizendo: eu vou avançar. Você diz: eu não vou parar. Aleluia. Porque tudo isso, irmãos, não termina com emoção. Termina com transformação. É Deus falando para você, porque chegou o tempo de avanço na tua vida, aleluia, e Deus está quebrando tudo agora, está saindo tudo que não é dele agora, e só está entrando a presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você. Oh Deus Todo-Poderoso,
Louvado seja o teu nome. Está aqui, Senhor, a tua igreja, Pai. E eles, Senhor, como um ato profético, Pai, eles estão dizendo assim: eu vou avançar. Eles estão dizendo assim: eu vou caminhar. Eles estão dizendo assim: mesmo que eu estou vendo que o Jordão está cheio, aleluia, mas eles estão dizendo assim: não, eu vou em frente, porque o Senhor disse: levanta-te, aleluia. E o Senhor está dizendo para eles aqui: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor está dizendo: assim como fui com Moisés, serei contigo, Josué, aleluia. E a presença do Senhor sobre a vida deles, Pai. Oh Deus de maravilha, Deus de poder, que eles a partir deste momento, Senhor, que eles sintam, Senhor, a presença do Senhor, Pai. E em nome de Jesus, que eles avancem, Senhor, rumo à terra prometida. Aleluia. Deus abençoe grandemente. Você vai avançar, irmãos. Vocês vão avançar. Vocês vão seguir o chamado do Senhor. Vocês vão romper os limites, porque a presença do Senhor é sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Pode ir aos seus lugares. Deus abençoe grandemente.